O câncer de colo de útero e de mama são tipos de neoplasias malignas que afetam respectivamente o colo de útero e a mama. Os principais sintomas de câncer de colo de útero incluem dor durante as relações sexuais, infecções urinárias, sangramentos anormais, dor pélvica e corrimento vaginal. E os principais sintomas de câncer de mama incluem nódulos, alterações na pele, dor nas mamas, secreção mamilar, mudanças no tamanho ou na forma. E quais vocês acham que são os fatores de risco associados ao câncer de colo de útero e de mama? Bom, hoje eu trouxe uma pessoa que sabe com certeza mais do que eu para responder essas perguntas. Vem cá, Luciano. Meu nome é Luciano, eu sou especialista em oncologia, professor do Instituto Brasileiro de Medicina e Reabilitação. Fatores de risco geralmente para o câncer de colo de útero, o principal é a infecção pelo vírus HPV. Então, assim, a questão da infecção geralmente pode fazer alteração genética. Então, isso é crucial para a questão de um desenvolvimento de lesão, e a lesão pode fazer lesão inflamatória, as células podem se modificar e causar uma modificação tanto estrutural como genética. Isso é um fator bem importante. Quando a gente fala do câncer de mama, fatores associados como hereditariedade e também a questão de uso muito de medicamentos hormonais também podem fazer com que ocorra desenvolvimento do câncer. Então, a prevenção sempre é um bom caminho. Ah, agora eu entendi. E qual a importância dos exames de Papa Nicolau e mamografia e com que frequência a gente deve realizar? O exame de Papa Nicolau é um exame preventivo que a mulher precisa fazer não só para detectar a questão do câncer de colo de útero, mas também a questão de doenças específicas, doenças sexualmente transmissíveis, processos inflamatórios. Então, assim, é interessante que a mulher faça essa coleta preventiva a partir do primeiro ciclo menstrual, quando já começa o período da primeira menstruação, ela já começa a fazer esses exames preventivos para poder fazer a sua manutenção e o segmento da saúde. A questão da mamografia, a gente tem uma preocupação por conta do aparecimento de lesões, então a mulher precisa fazer a palpação para poder identificar qualquer estrutura, alteração, questão de coloração, de cor, mas assim, ela já pode poder fazer, ela já consegue fazer o exame de mamografia a partir dos 40 anos, então ela já consegue fazer uma prevenção e caso aconteça alguma alteração, aí geralmente a gente sempre indica não só manter na questão da imagem, mas uma biópsia para identificar a possível alteração de estrutura celular também. E nesse caso, como a vacinação contra o HPV pode ajudar na prevenção do câncer de colo de útero? A vacinação contra o HPV, ela é uma vacinação preventiva. Então, assim, quando você faz a vacinação, você reduz muito o risco de infectibilidade. Então, a questão da vacinação, ela pode ser feita precocemente, ao nascer, ou você pode fazer na fase jovial. Então, assim, tem até algumas campanhas de postos de saúde que fazem para que a mulher, assim, bem próxima àquela questão do início da atividade sexual, ela possa fazer a vacinação de modo preventivo. E essa vacina, ela pode ser encontrada em postos de saúde. É uma vacina comum, é só, assim, localizar um posto que faça a administração e aí você consegue fazer isso com mais segurança. Quando a gente fala de câncer de colo de útero, sinais e sintomas bem específicos que você pode buscar são alterações em corrimentos, odor, coloração, uma atividade sexual que cause dor, pode causar um alerta que possa indicar alguma alteração no padrão sexual. A questão de múltiplos parceiros é bem importante a gente falar, porque quando você começa a ter uma atividade sexual sem a proteção adequada e com múltiplos parceiros, isso pode aumentar o índice de infectibilidade. Então isso aí é bem importante, a prevenção, principalmente de prevenção sexual com relação a isso. Mas sinais de dor, corrimento, dor durante o ato sexual são fatores importantes a serem verificados. A questão da prevenção, principalmente a prevenção de saúde, isso aí é uma coisa assim indiscutível para qualquer um, porque a nossa sociedade tem tido uma mudança muito com relação ao hábito de vida. Então, a alimentação saudável é o primordial. Então, além da alimentação saudável, a prática de atividade física também é muito boa para que você consiga eliminar substratos e metabólitos que ficam acumulados no sistema orgânico do indivíduo, fazendo com que ocorra uma longevidade da fase de idade da pessoa. E aí, associada à prática de atividade física, associada à alimentação, e aí você acaba diminuindo os fatores de risco para desenvolvimento de câncer.
E aí você tem a questão de, se você já tem um fator de risco de hereditariedade, você com a atividade física regular, com a busca no atendimento clínico para investigação, para não só investigação de patologias, mas acompanhamento de prevenção de saúde. Isso é um fator fundamental, tanto para o câncer de colo de útero quanto para o câncer de mama. Será que nós tivemos avanços recentes na pesquisa em relação ao tratamento desses dois tipos de câncer? E quais são os mitos comuns sobre essas neoplasias que você gostaria de desmistificar e que já ouvimos por aí? E a mulher, ela se sente, às vezes, numa questão de consulta, ela se sente muito invadida. Então, muitas das mulheres, você vê mulheres de mais idade deixarem de ir consultar o ginecologista, enfermeiros ginecologistas também, por conta de medo de exposição sexual. Então, isso aí é um tabu muito grande que a gente tem que vencer ainda na sociedade, porque as pessoas de mais idade têm muito medo de procurar atendimento por dois motivos. O primeiro medo é por conta da questão de exposição de genitália, exposição sexual, e o segundo medo maior é o medo de descobrir a doença. Então, essa é uma questão bem importante. Quando a gente fala da questão do câncer de mama, hoje não é atualmente não é considerado um exame de impacto o autoexame da mama. Então, você precisa fazer um exame de mamografia e para considerar um câncer efetivo, a biópsia é necessária. Então, não é um exame complicado, é um exame fácil de ser feito, de ser realizado. E hoje os sistemas do Sistema Único de Saúde estão ampliando a coleta e a realização desses exames, facilitando muito para a sociedade a realização para poder fazer uma prevenção mais ativa. Então, assim, a sociedade passar a ter menos medo de buscar o atendimento por conta da questão do crescimento de uma célula neoplásica. Às vezes um crescimento tecidual indiferenciado, ele pode não ser exatamente um câncer, ele pode ser um tumor benigno, e isso precisa ser desmistificado. Então, geralmente quando tem uma alteração tecidual, a população atual, ela sente aquele receio porque acha que pode ter um câncer, mas na verdade pode ter uma alteração celular como somente um tumor benigno. Isso identificado precocemente e tratado adequadamente, você não tem nenhum tipo de sequela, e isso pode ser bom tanto para o psicológico, para o paciente, como na parte física também. Detectar o câncer cedo faz toda a diferença, e a informação é a nossa melhor ferramenta. Por isso é essencial que cada mulher conheça os sinais, busque acompanhamento médico e tenha acesso a recursos de saúde. Campanhas de conscientização e políticas públicas também são essenciais para garantir que todas as mulheres, especialmente as mais vulneráveis, tenham acesso a cuidados preventivos.